Fala galerinha, tudo bem? Estamos de volta para a parte 2 da revisão de contabilidade geral para auditor fiscal ICMS Santa Catarina. Aí todas as áreas, gestão tributária, TI, auditoria e fiscalização. De antemão já agradeço aí os elogios, tá? Da primeira parte, que muitos alunos enviaram e-mails por redes sociais e a nossa ideia é ir lá e gabaritar a prova. Então, sem perder tempo, vamos continuar a nossa revisão rumo à sua aprovação. Pessoal, vamos tratar agora da redução ao valor recuperável de ativos, CPC 01. Felipe, mas eu vi que esse assunto está detalhado na parte de contabilidade avançada. Não cai em geral? Claro que não, pessoal. Como é que eu vou elaborar um balanço e eu vou avaliar um ativo imobilizado se eu não sei fazer o teste de recuperabilidade? É provável que eles cobrem mais na parte de avançada e mais aprofundado. Porém, pode ser sim que venha uma questão na parte de contabilidade geral. E a gente tem que saber. Então, pessoal, quais os passos para verificar o teste de recuperabilidade? Primeiro passo, nós vamos determinar o valor recuperável, que é o maior entre o valor líquido de venda e o seu valor em uso. Tá? Segundo passo, eu vou determinar o valor contábil do bem, que é o custo de aquisição, menos a depreciação, amortização ou exaustão acumulada, menos as perdas estimadas, né? As perdas por impairment. E aí eu vou comparar, pessoal. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, nós vamos registrar perdas, tá? Igual, que será igual ao valor contábil menos o valor recuperável. Debita a despesa com perdas e credita a perda por impairment ou perda por redução ao valor recuperável de ativo, retificadora do bem no ativo, tá? Se for bens de ativo não reavaliado, como eu coloquei aí, tá? Se for de ativo reavaliado, no lugar de você debitar a despesa, você vai debitar diretamente na conta de reserva de reavaliação ou, como alguns autores dizem, numa conta retificadora da reserva de reavaliação, tá? E o que exceder a reserva de reavaliação deve ser reconhecido como despesa no resultado. Se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, pessoal, então, em tese, o bem está registrado por um valor até acima do que ele consegue recuperar, a regra é não fazer nenhum ajuste, tá? Desde que não existam já perdas reconhecidas no balanço. Porque se for o valor contábil menor do que o valor recuperável e houver perdas, você vai fazer uma reversão, tá? Até o limite da perda, tá? Quando for bem de vida útil indefinida e quando for bem de vida útil definida, tem um cálculo que tem que ser feito. O lançamento da reversão, pessoal, é debitar a conta retificadora do ativo e creditar uma conta de receita reversão de perdas. Se for de ativo reavaliado, tá? Você vai creditar a conta de reserva de reavaliação ou a conta retificadora para abastecer essa conta novamente. Lembrando que se houver, tá? Numa reserva de avaliação, você registrou perdas maiores do que a reserva de avaliação, você tem lá a despesa. Então, na volta, primeiro vem a receita, depois vem a reserva de avaliação. O valor de reversão, pessoal, deve ser calculado pela diferença entre o valor recuperável e o valor contábil, não podendo ultrapassar o limite de perdas já reconhecido em exercícios anteriores. E cuidado que quando for bem de vida útil definida e tiver depreciação, amortização ou exaustão, tem um cálculo específico, mas provavelmente será cobrado mais contabilidade, pode ser cobrado de vocês, tá bom? Observação, pessoal. O goodwill, ele não sofre amortização, mas ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. Então, você vai analisar o goodwill. Se o valor contábil desse bem for menor do que o valor recuperável, tá? Na verdade, for maior, o valor contábil for maior do que o valor recuperável, você reconhece perdas. Porém, quando o valor contábil for menor e já existirem perdas de anos anteriores, pessoal, no caso do goodwill, você não faz reversão. Então, muito cuidado. A regra é você reverter, porém, goodwill não sofre reversão. Vamos ver uma questão aí de 2018. Ele diz, a companhia Papalegos possuía, em 31 de dezembro de 2016, um ativo intangível com vida útil indefinida, cujo valor contábil era de 1.200.000, 1.500.000 menos 300.000. Em dezembro, a companhia realizou o teste de recuperabilidade e obteve as seguintes informações. Valor em uso, 1.100.000, valor justo, 1.600.000. O valor recuperável, pessoal, é o maior de 1.100.000. Perfeito, Felipe. As evidências indicaram que a vida útil desse ativo continuava indefinida. Com base nessas informações, o que a empresa deve fazer em dezembro de 2017? Pessoal, se vocês observarem o valor contábil de 1.200.000, ele é menor do que o valor recuperável. Em regra, você não faz nada. Porém, existem perdas já reconhecidas de anos anteriores. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma reversão. Então, vamos lá para os cálculos. Teste de recuperabilidade, né? Faz essa comparação. A reversão vai ser de 1.200.000 menos de 1.600.000 menos 1.200.000.
vai dar 400 mil. Só que esse valor, pessoal, não pode ultrapassar a perda já reconhecida de 300. Então, o valor não vai ser 400, vai ser uma reversão de 300, que é um ganho, que é uma receita, gabarito, letra D. Tá? Muito cuidado aí na questão da reversão do goodwill e reconhecer perdas, pessoal, é o mais fácil, tá? A gente nem fez questão de se cair, com a revisão vocês conseguem. Depreciação, amortização e exaustão, pessoal. Podem cobrar tudo, inclusive podem cobrar questões com valores do ganho de alienação, resultado da alienação, pode cobrar misturado com ativo imobilizado e também com teste de recuperabilidade. Então, muito cuidado. Informações que você deve saber. Que o que é o valor contábil é o valor do custo do ativo, né, registrado, menos a depreciação, amortização ou exaustão acumulado, menos as perdas estimadas por redução ao valor recuperado. O valor residual, pessoal, é o montante que a empresa espera, com razoável segurança, obter ao final da sua vida útil. Claro que deduzido os custos esperados para a sua venda. O valor da residual ele não é depreciável. Por isso que o valor depreciável ele vai ser o custo ou outro valor que substitua o custo, quando houver a reavaliação da vida útil ou do valor residual, tá? Ou quando houver despesa de impairment ou reversão, menos esse valor residual. Por isso que ele não é depreciável. Tá? Um bem ele só pode ser depreciado a partir do mês que ele é colocado em uso. Caso não tenha essa informação, você deve considerar que o bem começou a ser utilizado na data da aquisição. Em tese, ele vai dizer a informação ou é omisso da aquisição. Qual o custo para encontrar o ativo imobilizado, pessoal? O seu custo de aquisição, acrescido de imposto de importação, imposto não recuperável, deduzidos dos descontos comerciais e abatimentos, acrescido de outros custos, né, que a empresa tem para colocar o ativo em funcionamento, comuns aí, custo de benefício aos empregados, custo de preparação do local, custo de frete e manuseio, custo de instalação e montagem, custo de contextos e honorários profissionais. Mais a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e restauração do local. Muito importante esse ponto, mas vamos ver que tem questões recentes também. Vamos aí para uma questão, pessoal. Ele diz: uma empresa adquiriu um equipamento industrial que foi instalado em um imóvel alugado pelo prazo de 10 anos. O custo de aquisição foi 5 milhões e a compra ocorreu em 1º de janeiro de 2013. Lembrando que o preço de compra do ativo imobilizado é o preço à vista da compra a prazo, se ela for feita a prazo, ou seja, tem que trazer a valor presente. Então, a empresa estima que utilizará o equipamento por 10 anos de forma contínua durante 24 horas, em função da sua atividade. Pessoal, depreciação acelerada é para fins fiscais. A contabilidade vai usar a taxa normal, que é a vida útil aí de 10 anos. No final deste prazo de utilização, o equipamento poderá ser vendido por 400 mil. O contrato de aluguel estabelece que a empresa deverá devolver nas mesmas condições em que recebeu o bem no início do contrato. Por isso, no final do 10º ano, a empresa retirará o equipamento e projeta que vai ter gastos de 780 mil para fazer a remoção do equipamento e reestruturar o imóvel. Esses gastos eles devem ser incluídos sim no custo do imóvel, tá? Do bem. Nós vimos isso lá quando encontramos aí o preço de custo de aquisição do imobilizado. Só, pessoal, que esse gasto é daqui a 10 anos. Felipe, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que trazer a valor presente. Por isso que ele te dá uma taxa aí acumulada de 30%. E aí ele pergunta o valor contábil do equipamento em dezembro de 2013 e o valor da despesa de depreciação em 2013, sabendo que ele foi adquirido aí em 1º de janeiro. Então, vamos lá, pessoal. Custo de equipamento, eu vou ter os 5 milhões do preço de compra. Como ele não falou se foi a prazo, tá? Ou foi à vista, entende-se que foi à vista ou um curto prazo que coloca o valor explicitado. Cuidado, porque às vezes ele vai colocar que foi a prazo e vai ter uma taxa e você tem que trazer a valor presente. Mais os 780 mil do custo de remoção, dividido, né, por o valor presente, é o valor futuro 780 mil, dividido por 1 mais I, que é 30%, 0,3. 1 mais 0,3, 1,3 elevado a 1. Então, 780 dividido por 1,3, 600 mil, tá? Mais 5 milhões, 5.600. A depreciação anual, pessoal, é pegar o custo, 5.600, menos o valor residual, 400 mil, dividido pela vida útil de 10 anos. Não faremos depreciação acelerada. Aí temos a depreciação anual de 520 mil. E o valor contábil vai ser o custo do equipamento, tá? E não só os 5 milhões, 5.600 menos 520, 580, gabarito, letra B, tá? Nona questão, pessoal, questão aí já de 2018 aí, da prova Cefaz Goiás. Ele diz, a companhia renovável adquiriu um equipamento em 1º de janeiro de 2016 por 5 milhões à vista. Na data da aquisição, a companhia estimou a vida útil do equipamento em 8 anos e o seu valor residual de 800 mil. O equipamento é utilizado de forma contínua e a companhia utiliza o método das cotas constantes para cálculo da depreciação, método linear. Em 1º de janeiro de 2017,
tá? Informação importante. A companhia reavaliou, reavaliou a vida útil remanescente do equipamento, tá? Que antes era de 8 anos, depois que ele utilizou um ano, ficou somente 5 anos, e o valor residual para 500 mil. O valor residual antes era de 800 mil. Lembrando, pessoal, que a FCC utiliza o prazo cheio, né? Aí ele, às vezes, traz 31 de dezembro de 2015, mas ele já trouxe 1 de janeiro de 2016. Aí ele pergunta, em 2017, final do ano, a companhia renovável vendeu o equipamento por 3 milhões e 100 à vista. Qual o resultado apurado com a venda do equipamento? Então, eu vou ter que calcular a depreciação até o momento que foi reavaliado, 31 de dezembro de 2016. Depois, eu vou calcular a nova depreciação até a data da venda, vou calcular o valor contábil e vou ver se houve lucro ou prejuízo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Antes da reavaliação, que é até 31 de dezembro de 2016, eu vou ter uma depreciação acumulada, tá? De um ano, que vai ser o custo de 5 milhões, menos 800 mil do valor residual, dividido pela vida útil de 8 anos. Eu vou ter uma depreciação acumulada de 525 mil, então o valor contábil vai ser de 5 milhões menos 525 mil, 4 milhões 475 em 31 de dezembro de 2016. Depois da reavaliação, pessoal, aí eu vou calcular a nova depreciação anual, porque até dezembro de 2017, data da venda. Lembrando que aqui, nesse caso, como houve a reavaliação da vida útil ou do valor residual, isso acontece também quando há despesa com perdas com impairment ou reversão, o custo de 5 milhões, ele é substituído pelo valor contábil revisado, que é o valor contábil do ano anterior. Ok? Menos o novo valor residual de 500 mil, dividido pela vida útil nova remanescente de 5 anos. Eu vou ter uma depreciação anual de 795. E aí, para achar o valor contábil, pessoal, eu já pego os 4 milhões 475, já diminuo direto dessa depreciação anual, tá? Eu vou ter um valor contábil de 3 milhões 680 mil. Se o resultado na venda é o valor de venda menos o valor contábil, o valor de venda 3 milhões e 100 menos o valor contábil de 3.680, eu tive aí um resultado negativo de 580 mil, gabarito letra D. Perfeito, Felipe. A parte de reserva legal, dividendos e patrimônio líquido, pessoal. É importante saber, tá? Que quais são as reservas de lucros, quais são as reservas de capital. A reserva legal é a única obrigatória e o cálculo é 5% do lucro líquido do exercício. Beleza? Lembrando que aí você tem que tirar prejuízo se houver de anos anteriores. O limite obrigatório é de 20% do capital social realizado e o limite facultativo é que a reserva legal, somado com as reservas de capital, não pode ultrapassar 30% do capital social realizado. Lembrando que a reserva é obrigatória, legal, e tem por fim assegurar a integridade do capital social. Além disso, só pode ser utilizado para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Distribuição de dividendos, pessoal. A regra é a empresa estabelecer no momento da constituição da entidade qual o valor que ela vai distribuir de dividendos. Pode ser qualquer valor. Percentual do lucro, um percentual do lucro ajustado, um percentual do capital social e assim por diante. Se ele for omisso, pessoal, na Constituição, esse valor deve ser de 50% do lucro líquido ajustado, tá? Lembrando que qual é o cálculo do lucro líquido ajustado, que é a base de cálculo dos dividendos nesse caso aí? É o lucro líquido do exercício, menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais, que é facultativa, a questão tem que mencionar, mais a reversão da reserva de incentivos fiscais, tá? Se não for utilizado, e menos prejuízos acumulados se houver. Claro que aqui também, pessoal, tem a reserva de prêmio na emissão de debêntures, tá? Que é a reserva específica. Mas lembrando que como ela está mais tratada na legislação fiscal, as bancas não cobram muito, tá? E lembrando que ela também é facultativa, beleza? E se o estatuto for omisso, pessoal, mas a Assembleia decidir por alterar esse estatuto, definindo qual será o cálculo do dividendo obrigatório, ele não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Lembrando que nós temos os dividendos obrigatórios, que são aqueles que ficam contabilizados no passivo, tá? Debita lucros acumulados, credita dividendos a pagar passivo. E os dividendos adicionais, que são aqueles declarados após, tá? Que são aqueles dividendos a mais do obrigatório. E se eles forem declarados após o período contábil, após o exercício social, eles não são contabilizados, mas são divulgados em notas explicativas. Se for declarado antes do período contábil, eles ficam no patrimônio líquido,
tá, até a aprovação pela Assembleia Geral quando são transferidos para o passivo. Então, cuidado, pessoal. Quando a empresa distribui dividendos obrigatórios, como ela tira dinheiro da conta lucros acumulados, isso daqui diminui PL. Beleza? No caso de dividendos adicionais, como é um fato permutativo, não altera o PL. Então vamos lá para a questão. O patrimônio líquido da empresa Novamente S.A. em 31 de dezembro de 2012 apresentava os seguintes saldos. E aí tem lá um total de 1.360.000. O lucro obtido foi 380 mil, distribuído da seguinte forma. A empresa adotou como regra constituir essa reserva até o menor dos limites permitidos pela lei societária. Então, o que é que a FCC tem de por menor dos limites? Ela vai ver quem atinge primeiro o limite obrigatório ou o facultativo. A reserva para expansão é de 20% do lucro líquido. Os dividendos é o saldo remanescente, tá? Que não tinha destinação específica definida pela empresa. E o estatuto previa a distribuição de 20% do lucro líquido passivo de distribuição para dividendos, que ele considerou como base de cálculo o lucro líquido menos a reserva legal. Com isso, ele pergunta o valor da reserva legal e do PL. Então, vamos lá, pessoal. Reserva legal é 5% do lucro líquido, dá 19 mil. O limite obrigatório é 20% do capital social realizado de 9 milhões e meio. Tá lá, desculpa, 950 mil. Tá? Aqui, só lembrando que nós temos aqui que é 950 mil. Desculpa. Tá? Então, 20% de 950 mil, 190 mil. Tá? Como ele já tinha 170, como ele já tinha 180 de reserva legal, quanto é que a empresa pode constituir? Pode constituir 10 mil. E não os 19 mil. Com base no limite facultativo, nós vamos ter 30% de 950 mil. Ok? 950 mil, que dá 285 mil. Com base no limite facultativo, pessoal, como eu tenho 180 de reserva legal, mais 90 de reserva de capital, dá 270 para 285, eu vou ter 15 mil, tá? Então, como ele quer o menor dos limites, quem atingiu primeiro, pessoal, foi a reserva legal com base no limite obrigatório de 10 mil. E aí os dividendos, como é 20% vezes 380 mil, que é o lucro, menos a reserva legal, nós vamos ter 20% de 370 mil, que dá 74 mil. E aí o PL antes do lucro era de 1.360.000, ok? Mais 380 do lucro, porque o lucro líquido você debita uma conta de resultado e credita lucros acumulados, só que depois você vai fazer as destinações, que pode ser compensar prejuízo, constituir reservas, aumentar capital social ou distribuir dividendos. Desses todos, pessoal, só os dividendos que alteram o PL diminuindo, por isso que a gente diminui 74 mil. Por quê? Por exemplo, constituir reserva, eu vou tirar de uma conta do PL e jogar para o PL. E aí nós encontramos já o PL de 1.666.000, gabarito, letra A. Lembrando, se você quisesse encontrar os outros valores, reserva para expansão, 20%, 380 mil, dá 76 mil. O lucro líquido, pessoal, foi 380, menos reserva legal de 10, menos reserva para expansão de 76, menos dividendo de 74, nós vamos ter um saldo remanescente de 220, que ele vai ser distribuído para dividendos adicionais, tá? Como foi antes do período contábil, um exemplo, observem que é um fato permutativo, então não confundam dividendos adicionais, que pode ficar no PL ou nem ser contabilizado, ficar em notas explicativas, com os dividendos obrigatórios. Beleza? 11ª questão, pessoal. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia das Traças apresentava as seguintes contas do patrimônio líquido, com os respectivos saldos. E aí tinha lá várias contas, tá? Aí ele diz, a empresa, ela apurou um lucro líquido de 100 mil e o Estatuto da Companhia estabelece a seguinte destinação. Dividendos mínimos obrigatórios, 30% do lucro líquido ajustado na forma da lei. A retenção de lucros é o saldo remanescente. E do lucro líquido apurado, o valor de 40 mil, pessoal, foi decorrente de incentivos fiscais, tá? Que foram retidos na forma de reserva, inclusive utilizando a possibilidade da lei de ser uma dedução em relação aos dividendos. A reserva legal foi constituída nos termos da lei 6.404. Ok?
Ele pergunta, com base nessas informações, pessoal, qual o valor do patrimônio líquido. Então, primeira coisa, eu vou encontrar o patrimônio líquido antes da destinação em 2017, tá? Que começou em janeiro. Então, eu vou ter que somar esses valores aqui, ó. Lembrando que eu vou fazer o quê, pessoal? Ágio na emissão de ações, positivo, tá? Capital subscrito, positivo. Ações e tesouraria, retificadora, negativo. Reserva legal, positivo. Reserva de retenção, positivo. E capital integralizar, negativo. Claro que tem uma ordem, pessoal, mas o que importa a gente é chegar ao resultado. Quando eu fizer esse cálculo aí, nós vamos ter um PL de 174 mil. Beleza? Aí, primeira coisa, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular a reserva legal. Então, a reserva legal, ela é de 5%, a reserva legal possível, do lucro, tá? De 100 mil. Ou seja, em tese, ela daria quanto, pessoal? 5 mil, tá? Porém, observe que se eu pegar 20%, limite obrigatório, 20% do capital social realizado, que é um capital social realizado, pessoal, o capital subscrito de 200 mil, menos 80 mil do capital integralizado. Então, 20% vezes 120 mil dá 24 mil, que é justamente o valor que já tenho de reserva legal. Então, eu não posso constituir nada de reserva legal. Ela será quanto? Zero. Beleza? Depois disso, pessoal, o que é que eu tenho que calcular? Vamos calcular os dividendos, tá? Que é 30% do lucro líquido ajustado. Então, os dividendos, eles serão iguais a 30% vezes o lucro líquido de 100 mil, menos a reserva legal, que não tem, nem a reserva de contingência, mas eu tenho a reserva de incentivos fiscais, que ele diz que utiliza. Eu vou colocar aqui 40 mil, tá? E aí, 30% vezes 60 mil, que é 100 menos 40, nós vamos ter o valor de 18 mil. Ok? Feito isso, Felipe, agora eu quero achar o PL final. Pessoal, o PL final é pegar o PL inicial de 174 mil, ok? Mais o lucro líquido, que aumenta o PL no valor de 100 mil. E menos os dividendos, porque é o único valor que prejudica o PL, né? Diminui o PL, menos 18 mil. Eu vou ter um PL final, que é a resposta da questão, de 256 mil, tá? Lembrando que quando o lucro ele vai para o PL, pessoal, como é o lançamento, você debita ARE e credita lucros acumulados, aumentando o PL, tá? Os dividendos, Felipe, eu debito lucros acumulados, diminuo o PL, ok? E credito dividendos a pagar, que aumenta o passivo. Então, por isso que eu diminuo o PL. E as outras contas, por exemplo, constituição de reserva, Felipe. Pessoal, como eu debito lucros acumulados, diminui o PL, mas eu credito uma reserva que aumenta o PL, isso não altera o PL. Beleza? Então, gabarito aí, letra B. Continuando. Provisões, pessoal. Assunto bem tranquilo, que a banca cobra muito também. E vocês visualizaram que isso está lá em avançada também, especificado. Mas, pessoal, como é que eu vou elaborar um passivo se eu não sei fazer a conta de provisão? Então, provavelmente, ele vai aprofundar mais em avançada, inclusive CPC. Mas você que vai fazer a prova de contabilidade geral tem que saber isso daí. Então, o que é uma provisão, pessoal? Um passivo de prazo ou valores incertos, tá? E o passivo contingente, ele ou é uma obrigação possível, que é de resultados passados, e cuja existência será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade, ou ele é até uma obrigação presente, mas não é reconhecida porque não é provável que gere futuros benefícios econômicos,
tá? Ou o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Pessoal, a provisão só deve ser reconhecida quando é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, é provável que gere futuros benefícios econômicos e seja feita uma estimativa confiável, com segurança. Por isso que, se não é provável a saída e não pode ser mensurado com confiabilidade, ele vai ser um passivo contingente, tá? Lembrando, pessoal, que se a probabilidade de perda for provável, ele contabiliza e divulga em notas explicativas a provisão. Se for possível ou remota, tá? Eu tenho um passivo contingente que ele tem que ser, tá? No caso do possível, não provável, não contabilizado, mas divulgados em notas explicativas. E no caso de remoto, eu não divulgo e nem contabilizo. 12ª, a empresa Problemas Gerais S.A. apresentou no balanço publicado em 31 de dezembro de 2013 o saldo de 560 mil na conta de provisões, cuja composição era a seguinte, eu tenho lá os processos de 2013. No final de 2014, a empresa avaliou a situação dos processos a que estava respondendo em 2013 e identificou 2 novos processos surgidos em 2014. São esses que são apresentados aí. Antes tinha o trabalhista tributário, agora eu tenho mais o civil e o ambiental. Ele pergunta, com base nessas informações, qual o valor do efeito líquido no resultado de 2014 da empresa Problemas Gerais relacionados às provisões. Então, meus amigos, em tese, eles vão perguntar para vocês ou o valor que vai para o balanço, tá? Em 2013 está aí 560 mil, era só você somar aqui, ó. Se ele perguntasse em 2014, bastava você somar o que é provável aqui, ó. 160 mais 80, 240. E quando ele perguntar o resultado, pessoal, quem não é aluno nosso, tá? Eu vou fazer aqui um método bem rápido. Nos meus cursos eu explico detalhadamente e depois faço método rápido, porque no dia da prova não tem tempo. Então, como ele quer o efeito líquido de todas as operações que causam o resultado de todas as provisões, basta você fazer uma comparação que tem em 2013 e o que tem em 2014. Então, como é isso, Felipe? Pessoal, em 2013 ele tinha um saldo de 560 mil. Em 2014, a provisão total vai ser de 240 mil. Eu sei que cada processo vai ser analisado especificamente, pessoal. Mas como ele quer o resultado do efeito total, eu já posso fazer dessa forma. Se o saldo diminuiu, pessoal, da conta provisão no passivo, quer dizer que a empresa ela não constituiu novas provisões, novas despesas, mas sim ela fez reversões. Então, o efeito líquido, pessoal, no resultado vai ser reversão, vai ser ganho. E quanto é que vai ser esse ganho, Felipe? Vai ser 560 menos 240, eu vou ter um ganho de 320 mil, gabarito letra B. Se o valor aumentasse, pessoal, de um ano para o outro, você teria despesa, tá? O efeito total no resultado. Aí, nesse caso, foi positivo. Custos de transação. Pessoal, os custos de transação, eles impactam tanto a emissão, tá, de ações, quanto a captação de recursos. Beleza? Então, vamos lá fazer uma questão, pessoal. Aqui a parte de debêntures, o custo de transação, é igual para empréstimo, tá? Mas a parte de debêntures vai cair só para quem for estudar lá a parte de avançada. Mas o empréstimo é parecido e para quem vai fazer geral, cai sim. Tá ok? Então, vamos fazer logo a questão sem perder tempo. Então, no dia 1º de dezembro de 2015, uma empresa obteve um empréstimo à taxa de juros de 1,5% ao mês. O valor total do empréstimo foi de 10 milhões. O pagamento do principal será feito em única parcela em 1º de dezembro de 2026. E os juros serão pagos semestralmente, com a primeira parcela vencendo em 1º de junho de 2016. O valor das parcelas semestrais de juros é de R$ 934.432,64 e a empresa pagou adicionalmente, na obtenção do empréstimo, despesas relacionadas com o contrato, que são os custos de transação, no valor de 250 mil. A taxa de custo efetivo da operação é de 1,5429%. O valor contábil do empréstimo apresentado no balanço em 31 de dezembro de 2015, um mês após a contratação do empréstimo, e o valor total dos encargos financeiros evidenciados no resultado de 2015, que também é um mês após a contratação do empréstimo, ele diz que será de quanto? E aí nós vamos ter que achar, pessoal, esses valores. Beleza? Então, pessoal, aqui é tranquilo. Lembrando que aqui eu estou fazendo rápido. Quem é nosso aluno, com certeza entende. E eu espero que quem ainda não é nosso aluno, entenda. Se não, você vai ter que pegar um material nosso ou prestar bem atenção aqui nas dicas que eu vou dar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu faço o lançamento inicial? Eu tenho que saber quanto entrou no caixa da empresa. Ele fez um empréstimo de 10 milhões, menos 250 mil. Ele entrou em caixa 9.750.000. Então, isso é o valor líquido recebido que eu chamo. VLR, que eu vou debitar lá
o ativo na conta bancos. E aí eu vou creditar dívida em empréstimos, tá? No valor a pagar, e vou ter conta retificadora de custo de transação, que aí vai ficar um valor do passivo de 9.750.000. Os encargos financeiros, pessoal, eu pegar a taxa de custo efetivo e multiplicar pelo valor líquido do passivo, que no primeiro mês ele coincide com o valor líquido recebido, porque o ativo aumenta no mesmo valor do passivo. Então, quando eu pegar a taxa de juros, multiplicar por esse valor líquido do passivo, que inicialmente é igual, tá, no primeiro período, eu vou ter um encargo financeiro de 150.432,75. E aí eu já acho a resposta, pessoal. Gabarito, letra D. Não precisaria nem continuar. Ah, Felipe, mas ele pede o saldo do balanço, né, que ele chama de valor contábil do empréstimo, em 31 de dezembro. Então, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? O saldo do balanço, como nós sabemos, ele vai ser o saldo líquido de 9.750.000, mais os encargos financeiros. Por que mais, pessoal? Porque quando você dá baixa numa conta retificadora, pessoal, você vai creditar essa conta do passivo e vai aumentar o saldo passivo total. Então, por isso que nós somamos, ok? Mais 150.000. E como o pagamento das parcelas é só semestral, não houve pagamento de nada, é zerado. Se fosse mensal, você teria que tirar. Porque ao pagar uma prestação, você vai debitar a conta de empréstimos, aí diminui o passivo. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter um saldo do balanço de 9.900.432,75, correspondendo aí ao nosso gabarito, tá? Que é a letra D. Ok? Continuando, pessoal. Custos de transação agora ligado à emissão de ações. E aqui nós vamos focar em ações em tesouraria, tá bom? Então, os custos de transação incorridos na aquisição de ações da emissão da própria empresa, pessoal, cuidado. Quando a empresa adquire ações em tesouraria e ela tem custo de transação, esse custo ele será acrescido ao custo de transação, tá? Já no caso da alienação, pessoal, eles devem ser tratados ou como redução do lucro ou como acréscimo do prejuízo. Resultado esses contabilizados diretamente no PL, na conta que houver sido utilizada como suporte à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. Então, muito cuidado. A empresa vendeu ações em tesouraria e obteve lucros ou prejuízo, isso não impacta o resultado da empresa. Se esse resultado líquido da alienação de ações em tesouraria for positivo, nós vamos creditar numa conta de reserva de capital lucro na alienação de ações em tesouraria, parecido lá com ágio na emissão de ações. Se for negativo, pessoal, esse valor vai ser a débito ou da conta de reservas, que foram a origem desse recurso, ou de reserva de lucros. Então, vamos fazer a questão como você deve responder no dia da prova. Então, ele diz, em 30 de junho, a companhia Proipina adquiriu 50.000 ações de sua própria emissão e incorreu nos seguintes gastos. Ela pagou 375.000 pelas ações, mais o custo de transação de 5.000. Então, pessoal, esse custo vai ser acrescido a 375.000 para encontrar o valor que será registrado no PL. E como ações de tesouraria é uma conta retificadora do PL, eu vou diminuir o PL, pessoal. Enquanto? Em 380.000, na data da aquisição, 30 de junho. Tá? Então, com isso, observem que eu vou eliminar a letra B, tá? E vou eliminar a letra C. A B porque o valor está errado e a C porque ele disse que aumentou e diminui quando adquire. Em 15 de dezembro, a empresa revendeu aquelas ações de 380 por 350, pessoal. É lógico. Se eu tinha um bem que valia 380 e eu vendo por 350, eu tive um prejuízo de 30, tá? E ele incorreu em custo de transação de 2.000. Aí o que eu falei, os custos de transação, no caso, tá, das ações de tesouraria, ou ele diminui o lucro que houve, ou ele aumenta o prejuízo. Então, o prejuízo foi 30, ele vai aumentar para 32. Então, aí eu já vejo que a letra E está errada. E lembrando, pessoal, esse prejuízo ou lucro, ele não vai para o resultado, vai para o PL. Então, se eu quero saber o valor que impactou o PL, quando eu vendo ações em tesouraria, como eu credito a conta ações em tesouraria, eu vou aumentar o PL. Eu vou aumentar o PL, pessoal, pelo valor de venda, tá? Vamos ter esse valor aqui, só. Pelo valor de venda, 350.000, menos, tá? Os 2.000. Então, para achar 348.000, eu peguei 350 menos 2.000. E eu encontrei 348.000, tá? E aí, com isso, o nosso gabarito é a letra D, porque eu aumento o PL.
ao creditar contações e tesouraria. Apesar de ela ser uma conta retificadora do PL, mas quando eu credito ela, eu vou alterar o valor do PL para mais. Beleza? Então, pessoal, o prejuízo na venda, como eu falei, foi de 32 mil. Instrumentos financeiros, pessoal, novidade, então cuidado que pode ser cobrado de vocês, tá? Então, um esquema inicial. Antigamente, os instrumentos financeiros eles eram classificados em mantidos até o vencimento, que atualmente custa amortizado, tá? Era o destinado à negociação imediata, que é o valor justo por meio de resultado, e o disponível para venda futura, que é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? Agora, na hora de classificar, ele existe uma regrinha. Então, se os fluxos de caixa contratuais dos ativos são somente PJ, o que é que significa PJ, Felipe? Principal e juros. Se sim, e o objetivo do negócio é manter o bem, né, o ativo, para receber nos fluxos de caixa contratuais, ou seja, ele vai esperar até o vencimento, pessoal, eu vou chamar de custo amortizado. Se ele não tem a intenção de esperar e a intenção é de vender, aí eu vou colocar como valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E se ele é residual, não é nem esse e nem esse, eu vou considerar por valor justo por meio do resultado. Principal aqui para responder as questões, pessoal. No custo amortizado, o que vai para o balanço é o custo de aquisição mais os rendimentos. Já os outros dois títulos, como eles são avaliados a valor justo, o valor que vai para o balanço é o valor justo. No caso do custo amortizado, pessoal, o que vai para o resultado são os rendimentos. No caso do valor justo, por meio do resultado, como tanto o rendimento quanto o ajuste a valor justo vão para o resultado, você basta pegar o valor justo menos o custo de aquisição. Já no caso do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, como o ajuste a valor justo vai para a conta de PL, de ajuste de avaliação patrimonial, você só vai reconhecer no resultado os rendimentos. Questãozinha aí para a gente treinar, pessoal. Ele diz: as características das aplicações financeiras realizadas por a empresa no dia 1º de dezembro são apresentadas na tabela a seguir. Então, ele aplicou todas no dia 1º de dezembro, cada uma mensurado o título e o valor e a taxa de juros. Pergunta: qual o valor registrado no balanço e qual o valor registrado na DRE referente às 3 aplicações, pessoal? Aí é tranquilo. Balanço, pessoal. Do título custo amortizado, eu vou pegar o custo, o valor aplicado 800 mil, mais o rendimento, que foi só de um mês, 2% vezes 800 mil, 816 mil. Os outros dois títulos, pessoal, são avaliados a valor justo. Basta você pegar o valor justo da coluna. 1.018.604 mil, o valor é 2.438. Então, eu fico em dúvida entre as letras A, D e E. Mas eu já sei que é a letra E. Como é que é a letra E, Felipe? Pessoal, do custo amortizado só vem o rendimento. 2% de 800 mil, 16 mil. No valor justo por meio do resultado, eu vou pegar a diferença entre o valor justo e o custo de aquisição, 18 mil. Porque se eu for calcular o rendimento e calcular o ajuste a valor justo, pessoal, vai dar esse mesmo valor. Então, eu já faço aí um atalho mais rápido. E no valor justo por meio de outros resultados abrangentes, eu vou pegar 1% de 600 mil, que vai dar 6 mil. Somando esses valores, 40 mil, confirmamos que o gabarito é a letra E. Ok? Pessoal, então, fizemos aqui mais uma bateria de questões e mais uma parte da revisão, tá? Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo, de seguir o nosso canal. E vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e voltamos em instantes para a parte 3 da nossa revisão, tá? Que é a parte final, para a gente concluir essa revisão e você ir lá e gabaritar a prova, pessoal. Sucesso, forte abraço, bons estudos!